trazendo aqui mais um vídeo sobre as mudanças atuais do guideline da ATA, Associação Americana de Tireoide, para o câncer de tireoide. Ano passado, 2025, deixa eu colocar aqui, 2025 foi publicado mais uma versão do guideline que guia o tratamento do câncer de tireoide. Uma das principais mudanças, do de 2015 para o de 2025, foram 10 anos de distância, é que eles separaram o guideline. O guideline anterior, ele incluía a avaliação de nódulos na tireoide e a avaliação de câncer bem diferenciado de tireoide, papilífero e folicular. 10 anos depois, tantos estudos surgiram, tantas mudanças no tratamento que eles decidiram separar. E eles publicaram primeiro as mudanças do câncer de tireoide, tá? Que eu já te adianto, eu já trouxe um vídeo sobre a cirurgia, parcial sendo recomendada para câncer de tireoide. Foi algo que foi reforçado desses 10 anos para cá. Hoje a gente faz mais cirurgia parcial, mas as outras mudanças é meio que uma continuação do que iniciou na última ata. É a gente tentar ser menos agressivo, é a gente ser mais cauteloso, esperar um pouco mais, por exemplo, para operar uma recidiva, fazer menos cirurgias totais, fazer menos iodoterapia, fazer menos agressividade no tratamento para poupar o paciente das sequelas do tratamento, tá? Já que é um câncer altamente curável. E essa mudança de mentalidade, ela leva tempo até entrar na cabeça de muitos médicos. Alguns médicos ainda enxergam o câncer de tireoide de uma forma muito agressiva e acaba causando preocupações no paciente. Então é só uma ligação aqui no meio do vídeo. Então vamos lá, mostrar aqui uma imagem para exemplificar, uma tireoide com vários linfonodos ao redor. O câncer de tireoide começa, a gente não sabe o motivo, começa a se multiplicar as células, começa a crescer, e esse tumorzinho, chega uma hora, ele começa a se espalhar aqui para os linfonodos do pescoço, e quanto mais disseminado e quanto maior é esse tumor, a gente vai adaptando o estadiamento, para saber o quão avançado ele estava. Uma das mudanças relacionadas ao câncer de tireoide foi no estadiamento de risco de recidiva. Então, historicamente, a gente tinha 3 categorias, que eu achava muito prático você ter 3 categorias, ou você é baixo, ou você é médio, ou você é alto, E agora eles complicaram um pouco aqui, criaram essa categoria aqui, É um baixo risco de recidiva, menos de 10% em 10 anos, criaram esse aqui baixo intermediário, e criaram esse outro aqui intermediário alto, Então ficou aí uma zona cinza, Vão complicando as informações, mas acaba que isso ajuda a categorizar melhor os pacientes. Então como é que funciona? Pacientes que têm tumores de até 4 centímetros, um único foco, sem nenhum linfonodo, margens livres, tudo bonitinho, esse paciente é classificado como baixo risco. Pacientes que vão tendo algumas características, eles vão subindo nessa pontuação. Então, por exemplo, paciente que tinha até 5 linfonodos pequenininhos, ou paciente que era multifocal unilateral, ou tinha uma extensão extiroidiana microscópica, informações todas essas que a gente pega na biópsia, esse paciente já muda o estadiamento, aumenta o risco de recidiva, que antes era menor do que 10%, passa a ser de 10% a 15% nesses primeiros 10 anos, E aí, nos casos de intermediário alto, seriam tumores maiores, tumores já com metástase lateral no pescoço, histologia agressiva como a variante células altas, invasão vascular, e nos casos de alto risco, são pacientes realmente de tumores bem agressivos, com extensão extranodal, o tumor já invadindo, a metástase do linfonodo invadindo as estruturas ao redor, tumores em que a ressecção não foi completa. Nesses casos, a chance de recidiva é maior do que 30% em 10 anos. Mudou até o número, antes esse número era 70%, baixou para 30%. Então, o fluxograma, isso daqui não mudou, continua sendo assim, mas eu trouxe só para deixar bem claro como é que é feito o tratamento do câncer de tireoide. O paciente tem o diagnóstico, vai para a cirurgia, depois da cirurgia nós temos a biópsia e as informações da cirurgia para estadiar o caso do risco de recidiva, esse estadiamento que eu acabei de mostrar. Além da biópsia, outra informação que eu sempre uso, 6 semanas depois da cirurgia, a gente dosa a tireoglobulina e a antitireoglobulina, para avaliar justamente o quão alto, quão alterado ficou, e baseado nisso a gente vai reestadiar o paciente na resposta ao tratamento e decidir se esse paciente vai precisar da iodoterapia ou vai só acompanhar, e depois disso vai continuar acompanhando de 6 em 6 meses as dosagens da tireoglobulina com ultrassom. Então aqui nós temos o estadiamento de resposta ao tratamento. É algo que já existia em 2015, mas que agora ele continua sendo válido, inclusive ele separou aqui
pacientes que tinham feito iodoterapia de pacientes que não tinham feito iodoterapia. É uma mudança importante porque nos pacientes que não fizeram iodoterapia é aceitável uma tireoglobulina de até 2,5, né? E antes a gente usava o ponto de corte do paciente que tinha feito iodoterapia, que o aceitável era até 0,2. Então, agora não está zerado, mas é aceitável como normal até 2,5 em pacientes que não fizeram iodoterapia, era baixo risco, né? Então o que mudou foi algo muito sutil em alguns casos, né? E outra mudança foi essa inclusão aqui dessa coluna dos pacientes que fizeram tireoidectomia parcial. É algo que não existia no estadiamento, essa avaliação de resposta ao tratamento nos pacientes que fizeram cirurgia parcial. Um ponto importante é que a tireoglobulina nem entra aqui. Para paciente que fez cirurgia parcial, a gente não tem como acompanhar com a tireoglobulina, ele não recomenda isso. Ele recomenda acompanhar com o exame de ultrassom. E aí, um gráfico aqui, uma última imagem que eu achei muito boa para trazer nesse vídeo, é essa dinâmica aqui após o tratamento, né? Então, o paciente tem um estadiamento inicial de baixo risco, baixo intermediário, intermediário alto e alto risco, né? As 4 possibilidades. Depois do tratamento, ele pode ter tido uma resposta excelente, que aí, se ele teve uma resposta excelente, ó, e era baixo risco, ele vai ter menos de 2% de chance da doença voltar. Então, baseado com os 2 estadiamentos, a gente tem como dizer exatamente qual é a chance de recidiva. Então, por exemplo, pacientes que operaram e a tireoglobulina nunca baixou, eles têm aqui entre 20% e 50% de chance da doença voltar. Pacientes que estão com recidiva, né? Esses casos é 100% porque está com a recidiva, vai ter que operar. Tá? Então, é um gráfico bem interessante para guiar esse tratamento. E outra informação muito boa que ele trouxe é que, na minha prática, eu já acompanhava isso, pacientes que tiveram uma recidiva, que tiveram uma metástase, ele não recomenda, muitas vezes, já de cara, você fazer o tratamento, né? Você pode acompanhar por um tempo, através de exames seriados de imagem, através de dosagem de tireoglobulina, para decidir o melhor momento, porque às vezes uma abordagem de uma recidiva, principalmente no nível 6, que já foi operado, ou já teve 2, 3 cirurgias, isso aumenta muito a morbidade em relação às paratireoides e ao nervo da voz. Então aqui ele traz mais informações nesse sentido, né? Mas é isso, eu não queria deixar um vídeo muito técnico, eu trouxe só as principais informações, né, as mudanças, mas saiba que não mudou muita coisa não, a gente continua cuidando do câncer de tireoide de uma forma a gerar menos impacto para o paciente, tá? Trouxe aqui as informações de atendimento. Se você gostou desse vídeo, peço para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe nos comentários se esse vídeo te ajudou, esse tipo de conteúdo um pouco mais denso, trazendo as informações do guideline, tá? E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!